Talvez ninguém saiba da batalha que você trava em silêncio. O sorriso aparece por fora, mas por dentro existe dor, culpa, vazio e dependência. Hoje, Deus quer falar diretamente ao seu coração. Ainda existe esperança para a sua vida. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. O álcool promete alívio rápido, mas cobra um preço alto. No começo parece apenas uma distração, uma forma de esquecer os problemas, aliviar a ansiedade, fugir das dores ou preencher um vazio que ninguém vê. Mas aos poucos, aquilo que parecia controle começa a dominar a vida. Muitos começaram dizendo: eu paro quando quiser. É só social. Não está me prejudicando. Mas o vício é silencioso. Ele entra devagar. Rouba a paz, destrói relacionamentos, afasta sonhos, enfraquece a fé e corrói a alma pouco a pouco. O álcool não destrói apenas o corpo. Ele destrói a esperança. Destrói famílias. Destrói oportunidades. Destrói a identidade de pessoas que um dia tiveram brilho nos olhos. Talvez você já tenha prometido parar inúmeras vezes. Talvez tenha chorado escondido depois de mais uma recaída. Talvez esteja cansado de decepcionar pessoas que ama ou de decepcionar a si mesmo. Mas existe algo que você precisa ouvir hoje. Deus não desistiu de você. Mesmo quando todos se afastam, Deus permanece perto. Mesmo quando você sente vergonha de si mesmo, Deus ainda vê valor na sua vida. Mesmo quando o vício parece forte demais, o poder de Deus continua sendo maior. A Bíblia não esconde as consequências da embriaguez. Ela mostra que o excesso leva à destruição, confusão e perda do domínio próprio. O inimigo usa aquilo que parece prazer momentâneo para aprisionar pessoas durante anos. Quantos talentos foram enterrados pelo álcool? Quantas famílias choraram? Quantos filhos sofreram? Quantos sonhos morreram? O vício nunca atinge apenas uma pessoa. Ele espalha dor por todos ao redor. Talvez você tenha perdido amizades. Talvez tenha perdido oportunidades. Talvez tenha perdido a confiança da família. Talvez até tenha perdido a vontade de viver. Mas você ainda não perdeu o mais importante: a oportunidade de recomeçar. Enquanto houver vida, existe esperança. Jesus nunca rejeitou pessoas quebradas. Pelo contrário, ele se aproximava justamente daqueles que estavam caídos. Pessoas desacreditadas pela sociedade encontravam em Cristo uma nova chance. E hoje pode ser o seu recomeço. Você não nasceu para viver preso em correntes emocionais. Você não nasceu para depender de uma garrafa para sentir alegria. Você não nasceu para anestesiar sua dor enquanto sua alma grita por socorro. Existe um vazio dentro do ser humano que nenhuma bebida consegue preencher. Porque esse espaço foi criado para Deus. O álcool pode até fazer esquecer a dor por algumas horas, mas quando o efeito passa, os problemas continuam ali. E muitas vezes ainda maiores. Só Deus consegue curar a raiz da dor. Há pessoas que bebem porque carregam traumas. Outras porque estão sozinhas. Outras porque sofrem ansiedade, rejeição ou depressão. Algumas aprenderam isso dentro da própria família. Mas independentemente da origem da dor, Deus é poderoso para restaurar completamente uma vida. Talvez você pense: é tarde demais para mim. Eu não consigo mudar. Já tentei várias vezes. Mas a palavra de Deus mostra homens e mulheres que pareciam derrotados e foram transformados pelo poder divino. O Senhor continua fazendo milagres hoje. A libertação começa quando você reconhece que precisa de ajuda. Não existe vergonha em admitir fraquezas. Vergonha é permanecer preso sabendo que existe saída. Muitas pessoas escondem o vício atrás de desculpas. Estou no controle. Todo mundo bebe. Eu mereço relaxar. Mas no fundo sabem que perderam a paz. O álcool nunca será solução para dores profundas. Ele apenas mascara feridas que precisam ser tratadas. E existe algo importante que você precisa entender.
Você não é o seu vício. Seu erro não define sua identidade. Sua queda não determina seu futuro. Deus olha para você e ainda enxerga propósito. Talvez hoje você se veja como alguém fracassado, mas Deus vê alguém que ainda pode vencer. Ele vê alguém que pode reconstruir a família, restaurar sonhos e voltar a sorrir de verdade. Porque a verdadeira alegria não vem da bebida. A verdadeira alegria vem da presença de Deus. O Espírito Santo preenche aquilo que o álcool jamais conseguirá preencher. Ele traz paz sem culpa, alegria sem destruição, esperança sem dependência. Quando Deus começa a agir em uma vida, aquilo que parecia impossível começa a mudar. Não será fácil. Haverá dias difíceis. Haverá tentações. Haverá vontade de desistir. Mas cada pequena vitória importa. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma decisão de cada vez. Deus não espera perfeição instantânea. Ele espera sinceridade. Se você cair, levante novamente. Se errar, recomece. Não aceite a mentira de que você nasceu para permanecer preso. Existe futuro para você. Talvez hoje sua família esteja cansada. Talvez as pessoas tenham perdido a confiança. Mas mudanças verdadeiras acontecem com atitudes constantes. Seu testemunho ainda pode impactar vidas. Imagine seus filhos vendo sua transformação. Imagine sua família voltando a sorrir. Imagine acordar sem culpa, sem vergonha, sem destruição emocional. Isso é possível. Há pessoas que saíram do fundo do poço e hoje ajudam outros a vencer o mesmo vício. O que parecia fim se tornou testemunho. Deus transforma cicatrizes em mensagens de esperança. Não permita que o álcool roube mais anos da sua vida. O tempo é precioso demais para ser perdido em algo que destrói lentamente sua alma. Você merece viver plenamente. Você merece recuperar sua dignidade. Você merece experimentar a liberdade que Deus pode oferecer. Talvez ninguém acredite mais em você. Talvez já tenham dito: ele nunca vai mudar. Ela sempre volta para a bebida. Mas quem define sua história não são as pessoas. É Deus. Quando o Senhor decide restaurar alguém, ninguém pode impedir. A mudança começa dentro do coração. Por isso, antes de tentar vencer o vício apenas na força humana, aproxime-se de Deus. Ore mesmo sem vontade. Leia a Bíblia mesmo cansado. Busque ajuda mesmo com vergonha. Você não precisa lutar sozinho. Existem pessoas prontas para ajudar. Existem igrejas, grupos de apoio, familiares e profissionais que podem caminhar ao seu lado. Aceitar ajuda não é fraqueza. É coragem. O inimigo quer convencer você de que não existe saída. Mas Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A liberdade existe. Talvez a batalha tenha durado anos, mas Deus pode mudar trajetórias em um instante. O que parecia impossível aos olhos humanos continua sendo possível para o Senhor. Não deixe que uma recaída destrua sua esperança. Recomece quantas vezes forem necessárias. O importante é não desistir. Grandes vitórias nascem de pequenas decisões diárias. Hoje pode ser o dia em que você decide lutar pela própria vida. Hoje pode ser o dia em que você escolhe sair da escuridão. Hoje pode ser o dia em que Deus começa uma transformação profunda dentro de você. Imagine olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que venceu aquilo que quase destruiu sua história. Imagine poder dizer: eu sobrevivi. Deus me libertou. Eu recomecei. Isso não é impossível. O álcool tenta convencer as pessoas de que elas precisam dele para suportar a vida. Mas a verdade é que Deus é suficiente para sustentar você em qualquer tempestade. Quando a dor vier, ore. Quando a ansiedade vier, busque a presença de Deus. Quando a vontade de desistir aparecer, lembre-se do motivo pelo qual você decidiu lutar. Você vale muito. Sua vida tem propósito. Seu futuro não precisa ser definido pelo vício.
Existe um Deus que ainda restaura almas feridas, cura corações destruídos e transforma histórias improváveis. E talvez esta mensagem tenha chegado até você justamente porque Deus ainda está falando ao seu coração. Não ignore esse chamado. Chega de viver preso. Chega de destruir sua própria vida lentamente. Chega de esconder lágrimas atrás de copos. Você pode vencer. Não pela força humana apenas, mas pelo poder de Deus agindo dentro de você. Toda corrente pode ser quebrada. Toda dor pode ser tratada. Toda vida pode ser restaurada. A caminhada pode ser difícil, mas o resultado vale a pena. Existe paz longe do vício. Existe alegria verdadeira longe da dependência. Existe vida nova para quem decide recomeçar. Hoje, entregue suas dores para Deus. Fale com sinceridade. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Transforma minha vida. E acredite, Deus ouve até mesmo as orações feitas entre lágrimas. Nenhuma noite dura para sempre. Depois da escuridão, a luz volta a nascer. Talvez você tenha perdido muitas coisas ao longo do caminho, mas Deus ainda pode restaurar aquilo que parecia impossível. A sua história não termina no vício. A sua história pode terminar em vitória. Se esta mensagem falou com você, não ignore a voz de Deus. A mudança começa com uma decisão: lutar pela própria vida. Você não está sozinho. Existe esperança. Existe cura. Existe recomeço. Deus ainda transforma histórias. E a próxima pode ser a sua.